Amém, irmãos? Graças a Deus. Hoje nós vamos continuar na nossa série Qual Deus do nosso cristianismo, e o título da nossa mensagem de hoje é O Deus que está no controle de tudo. Amém? Nós estamos fazendo uma apresentação a respeito da nossa declaração de fé, o que de fato nós cremos, e cada vez fica mais evidente qual é a fé que professamos. E temos feito isso baseado no catecismo puritano, onde nós temos usado como pano de fundo para a nossa apresentação a respeito das bases da nossa fé. E hoje nós vamos tratar a respeito desse Deus que está no controle de tudo, controle exaustivo de Deus. Então, hoje nós vamos pensar em algumas perguntas e apresentar as respostas bíblicas para ela. A primeira das perguntas, sem mais demora, para que nós já possamos colocar a nossa mente espiritual para trabalhar, é: quais são os decretos de Deus? Quais são os decretos de Deus? Quando nós falamos de decretos, irmãos, é importante que a gente entenda que essa é uma linguagem teológica. Então, o que é um decreto? O decreto é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Pois a gente olha para o mundo e, de certa forma, um olhar menos atento pode parecer que o mundo está solto, né? Que está todo mundo fazendo o que quer, como quer, do jeito que quer, e que parece que são os poderosos mesmo que dão as cartas, são aqueles que detêm a força, são aqueles que detêm o dinheiro, que fazem com que a sua vontade aconteça. Não, irmãos, as coisas não são assim. Os poderosos sempre existiram, mas eles vêm e vão. Mas existe um que está no controle de tudo. O Deus da criação, que nós já vimos aqui, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E aqui nós vamos agora aprender quais são esses decretos de Deus. Então, decretos de Deus, irmãos, são os propósitos eternos de acordo com o conselho da sua própria vontade. Então, a gente olha para o céu, e por que o céu tem essa cor? Por que o céu é azul? Sabe que o céu não é azul, na verdade isso é um reflexo, né? Então a gente olha e vê essa cor azulada no céu. Por que a água do mar é salgada? Por que a água dos rios é doce? Por que não é o contrário? Você já parou para pensar nisso? Por que a gente tem um sol? Por que a gente não tem alguns? Por que a gente só tem uma lua, se tem outros planetas do nosso sistema solar que tem mais de uma lua? Então, tudo isso, irmãos, foi Deus que decretou. Segundo o conselho da sua própria vontade, Ele quis que as coisas fossem assim. Recentemente eu conheci, ainda não conheci porque eu não experimentei, uma fruta chamada rabutã. É isso mesmo? Rabutã, você já comeu? É bonzinho? É gostoso? Vou provar. Eu ganhei de presente do irmão. Eu e ele estamos para experimentar. Você já experimentou? Ainda não. A gente está orando junto para ver se come, porque o negócio parece um coronavírus. Você já viu? Aquele negócio. Eu fico meio assustado, né, nesses tempos. Então, por que aquela fruta tem aquela forma? Por que, irmãos? As coisas são assim porque Deus decretou. E, sabe, você fica maravilhado com isso. Você olha, por exemplo, para o corpo humano. A gente está falando de Dylan, o irmão que orou por Dylan, né? Nós temos apresentado Dylan, a irmã Osana, que na nossa congregação são duas pessoas que estão passando por problemas sérios na área da saúde. E por que Deus fez a gente com pulmão, coração? Por que a gente não tem guelras? Porque já pensou? Sabe, é impressionante. Por que Deus não fez você com asa? Então, tudo isso faz parte desses decretos eternos, irmãos. Deus decretou as coisas desde toda a eternidade, para que elas fossem exatamente desse jeito. E a gente percebe como o homem
odeia Deus nessas coisas. Então uma pessoa nasce homem e de repente ela diz, não, mas eu quero ser mulher. Aí a pessoa nasce mulher e de repente diz, não, mas eu quero ser homem. Por que você quer ser? E de repente uma pessoa, o cabelo está caindo, ela diz, mas eu quero ter cabelo. Aí bota uma peruca. Aí a pessoa está cheia de cabelo e diz, não, mas eu quero ficar careca, e raspa. Você percebe que o homem nunca está satisfeito com aquilo que Deus faz. Por quê, irmãos? Porque o homem é mau e Deus é bom. Tudo aquilo que Deus faz é bom. Então esses são os decretos de Deus. Olha, acompanhe comigo Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Se você pudesse maravilhar junto comigo, diz assim: havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Você já imaginou isso? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta de Efésios, ele tem um êxtase espiritual nesse começo da carta. É maravilhoso você, sabe, viajar no espírito com o apóstolo Paulo no início dessa carta de Efésios. E ele diz assim, irmãos, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Antes da gente ser cristão, irmãos, e muitas vezes, enquanto cristãos, ainda existem coisas que Deus já revelou, mas que para nós são mistérios, porque a gente ainda não leu na Bíblia, a gente não estudou, e muitas vezes a gente não teve uma pessoa que ensinasse para a gente. Você imagina aquele eunuco está voltando de Jerusalém, extremamente frustrado, lá no início do livro de Atos, e ele está com o livro de Isaías, ele está estudando a Bíblia, ele sabe que o Deus de Israel que é o Deus de verdade, mas aí ele está lendo uma passagem de Isaías, Filipe chega do lado dele e diz, e aí meu irmão, você está lendo essa passagem, é linda, né? É linda, e você está entendendo? Não, não tem ninguém que me explique, como eu vou entender? Filipe disse, meu filho, só se for agora. A gente tem o nosso Filipe aqui, né? O evangelista, está aqui. Se Filipe tivesse uma caixa de som como o do irmão José, eles iam fazer uma dupla maravilhosa. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Então quando a gente olha para Cristo, irmãos, talvez você, como tantas pessoas, o irmão José botou uma foto hoje lá na igreja, né? Vocês assistiram A Paixão de Cristo, aquele filme realmente nos leva a pensar bastante. E você olha para aquele homem franzino, judeu, de 2000 anos atrás, você muitas vezes não tem a visão correta de que naquele homem Deus fez convergir todas as coisas. Ele era 100% homem. Quando ele tomou aquela chicotada, saiu sangue. Ele sentiu dor. Ele sentiu sede. Ele chorou naquela semana de tristeza por conta da incredulidade do seu povo. Mas ele era 100% Deus. Deus, Pai, fez convergir no Filho todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Pedro, você não sabe que eu tenho 12 legiões de anjos, Pedro? Você está achando que eu preciso da sua espada, Pedro? Dessa sua faca aí? Que mal consegue cortar uma orelha. Eu preciso dessa sua espada, Pedro. Eu tenho 12 legiões de anjos, Pedro. Tanto do céu como da terra. Por que Jesus disse eu tenho 12 legiões de anjos? Porque o céu estava assistindo o que estava acontecendo com o Filho. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Você sabia que você faz parte do tesouro de Cristo? Você é um tesouro para Cristo. Ele pagou caro por você e por mim. Não para que a gente se orgulhe ou tenha qualquer sentimento de grandeza. Não, ele pagou caro porque o nosso pecado foi muito caro.
Não é porque a gente é bonzinho e o nosso preço é alto, não. O preço alto é o nosso pecado. A nossa maldade custou muito para aquele que é bom. Então ele diz, nele digo, que, no qual fomos também feitos herança, predestinados. O que significa essa palavra predestinados? Destinados de antemão. Muito antes de uma célula se formar no ventre de Dona Ana Lúcia, Deus já tinha escolhido José para ser pregador do evangelho dele. Muito antes. Imagina, José nem imaginava que ia ser crente. Ainda mais que ele mostrou umas fotos para a gente ontem, não foi? Naquela época que ele não imaginava mesmo. Né, meu filho? José só imaginava o que? Hambúrguer, McDonald's, essas coisas naquela época, né? É. E agora ele está comendo do pão vivo que desce do céu. Glória a Deus. No qual fomos predestinados segundo o propósito. Por isso eu disse, o Deus que está no controle de quê? De tudo. Por que choveu hoje? Porque Deus quis. Por que está ventando forte? Se lembra de uma tempestade que teve no mar da Galileia uns anos atrás, né? Uns 2 mil anos atrás. Aí teve uns 12 homens que estavam dentro daquele barco, ficaram morrendo de medo. Tinha um 13º que não estava com medo não. E esse 13º estava ainda cochilando, acordou e disse: vento, cala-te. Ó, mar, se acalma. E aí os 12 ficaram aterrorizados. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Imagina. Então é isso aqui, irmãos, que Paulo está se maravilhando. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Ele faz o quê? Todas as coisas. Todas as coisas ele faz. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser botar uma pessoa para ficar doente, ele também bota. Se ele quiser matar, ele mata. Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Se ele quiser salvar, ele salva. Ele faz todas as coisas. Ele abre e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. Que coisa! Como é bom servir a esse Deus. Glória. Que tem a chave de tudo. Obrigado, Senhor. E que nos deu uma chave. A chave da promessa. Aleluia. Que abre todas as portas. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem vai dar conselho a Deus? Ninguém. É o conselho de Deus que prevalece. É a sabedoria de Deus que é sábia. E ele diz mais aqui, versículo 12: a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele escolheu ser glorificado na vida da gente que não vale nada. Olha. Aí ele diz assim: rapaz, eu vou botar você para valer alguma coisa. Mas como é que você bota um vaso de barro que não vale nada para valer alguma coisa? Você bota um tesouro dentro dele. Amém. É assim, vamos imaginar que você pega esse vaso aqui, eu não sei se é vaso, essa cesta que a gente usa para colocar lixo. E aí você diz assim: quanto é que vale essa cesta de plástico? Sei lá, talvez 20 reais, se muito. Aí você pega essa cesta e enche ela de ouro até a boca. Será que ela vai valer 20 reais ainda? É isso que diz, nós somos vasos de barro, mas dentro Deus colocou o quê? O tesouro. O Espírito dele em nós. E ele diz: daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho da vossa você é salvo por quê? Por causa do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Você foi selado. O que é o selo? É uma marca. E naquela época, irmãos, o selo era uma marca de identificação, era uma marca de propriedade.
Olhe, por exemplo, quando foram e colocaram Jesus lá no túmulo, os fariseus rapidamente foram até Herodes, né? Os líderes do Sinédrio foram até Herodes. Será os discípulos vão querer pegar o corpo? Então bota soldados. E o que foi que eles fizeram? Eles selaram com o selo do Império Romano para dizer, ó, esse túmulo aqui é o Império Romano que manda aqui. Ninguém pode mais abrir. Será que era o Império Romano que mandava mesmo? De repente chega e as cordas se rompem, aquela pedra rola e 2 anjos aparecem enormes. O que é que acontece com os guardas romanos? Tudo valente. A coragem foi pro pé, meu filho. Correram, foi uma beleza. Então foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. A palavra penhor significa dar entrada da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você tem um dono. Quando Jesus Cristo salva, ele se apropria de você. E a partir daquele momento, ninguém mais pode tocar. Ninguém. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Por isso Deus o guarda. E o diabo não toca. É isso que são os decretos eternos de Deus. Deus fez, Deus faz e Deus fará tudo aquilo que aprouve a Ele decretar desde toda a eternidade. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Um Deus que não tem plano B. Um Deus que não fica preocupado com as coisas, porque as coisas só acontecem porque Ele mandou. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente atípica no mundo. Nunca antes vista. Mas Deus já havia decretado isso, ó. E nosso próprio Senhor Jesus Cristo já havia falado no sermão dos escatológicos, quando ele adverte os seus discípulos dos sinais que antecederiam a sua volta. Ele disse que aconteceria uma situação como essa que está acontecendo, mas ninguém acreditava. Como assim? Uma epidemia assim no mundo inteiro vai acontecer? Vai. Esse é o Deus, irmão, o qual nós nos prostramos e adoramos. Mais uma pergunta, irmãos. À medida que nós ouvimos isso, nós muitas vezes questionamos como Deus executa os seus decretos. Sim, pastor, eu entendi. Deus, ele arquiteta tudo. É como um arquiteto. Às vezes a gente não sabe qual é a diferença de um arquiteto para um engenheiro. Se você perguntar para o arquiteto e para o engenheiro, um vai dizer que o outro é indispensável. O arquiteto, ele faz o desenho, ele faz a planta. O engenheiro, ele faz os cálculos. Ó, vai precisar de tanto de cimento, a escada vai ficar assim, vai ser desse jeito. E Deus, ele é arquiteto e é também o engenheiro. Ele faz tudo. Então, como é que Deus executa os seus decretos? Apocalipse 4:11. Tu criaste todas as coisas por tua vontade, são e foram criadas. Deus executa os seus decretos, irmãos, na obra da criação. Quem aqui já viu um bebê nascer? Você já viu? Talvez você diga assim, não, mas os bebês são todos iguais. Não, não são. Tem bebê que nasce morto. Tem bebê que nasce com uma formação. Foi o caso do filho de um casal lá no Cosme de Farias, né? Hércules e Eduarda tiveram Heitor, nasceu com uma formaçãozinha, com uma formação, ficou cerca de 1 mês, quase 2 meses no hospital, entre a vida e a morte. Por que determinada pessoa nasce com o olho de uma cor e outra nasce de olho de outra cor? Eu me lembro, uma vez eu fui levar minha filha mais nova para o pediatra. A mais velha eu acho que ficou em casa com a babá, e aí eu fui levar Maria. Maria hoje ela tem o olho meio esverdeado, mas quando ela nasceu ela tinha o olho bem azulado, bem azul, azul. E aí a Adriana tem o olho castanho e eu tenho o olho escuro também. Aí tá a gente, eu com Maria no braço, a Adriana do lado. Aí a gente sobe no elevador, o pessoal olha assim, é de vocês, é? Tipo, vocês sequestrando esse bebê aonde? Porque o olho dela não é nem o meu nem o da mãe. Por quê? Porque Deus quis assim.
Deus é que faz todas as coisas. Deus faz, uns nascem com a cara do pai, outros nascem com a cara da mãe. É assim mesmo. Sabe? Tem pessoas que querem filho homem e aí nasce um monte de mulher. Oh, meu Deus. Tem gente que quer filho a mulher e aí nasce um monte de filho homem. Ah, Senhor. Porque é na criação que Deus faz tudo. Deus ordena tudo aquilo, ainda hoje. Quando você for numa maternidade, as crianças estão nascendo como Deus ordenou. Sabe, porque às vezes a gente pensa na criação como aquela obra que Deus fez há milhares de anos atrás com Adão e Eva. Não, Deus ainda continua criando. Hoje, os astrônomos, eles olham para a galáxia, para o universo, e ainda veem estrelas, constelações, coisas sendo formadas. Quem está fazendo isso? Deus. Deus faz todas as coisas, irmãos. Nós vemos os decretos de Deus na criação, e nós vemos os decretos de Deus em uma palavrinha tão linda e tão maravilhosa para o cristão descansar. Eu sempre coloco às vezes assim, os irmãos às vezes, né? Poxa, o pastor fala sempre a mesma coisa, a providência. Eu sempre às vezes coloco, né? Glória a Deus de toda a consolação e providência. Essa palavra providência, é pela providência que Deus faz com que aquilo que Ele disse que iria fazer acontecesse. Deus disse: olha, Senaqueribe, você não vai entrar em Jerusalém, e você ainda vai voltar como um derrotado para sua casa. E ele, a essa altura, estava com 185 mil soldados cercando a pequena Jerusalém. E aí Deus faz com que um anjo passe durante a noite e mate 185 mil soldados do exército assírio. E eles fogem pela manhã como loucos, tentando salvar sua vida. Deus faz todas as coisas. Deus queria libertar um povo, não foi? Aí como é que a gente faz? Normalmente Deus gosta de começar as coisas, né? Pelo começo. Eu quero libertar o meu povo que está no Egito. Deus, você vai fazer como? Eu vou fazer nascer uma criança especial aí. Como é o nome dessa criança? Moisés. Aí Deus escolhe 2 pais crentes, Joquebede e Anrão. Se eu não me engano, são esses os nomes dele. E aí Faraó baixou aquele decreto: toda criança que nascesse homem tinha que ser entregue para os egípcios para ser jogado no Nilo. Mas a mãe não conseguiu fazer isso com o filho. Aí escondeu ele durante 3 meses. Aí ela viu que não dava mais para esconder ele. Aí ela se lembrou da historinha da Arca de Noé. E ela faz uma arca igualzinho. Se você for estar no original, é o mesmo material, madeira. E para que a água não entrasse naquela arca pequena que ela fez, ela calafeta, né? Eu acho que essa palavra é essa, com betume. E aí ela bota o filhinho dela no rio Nilo, cheio de crocodilos. Mas ela disse: meu filho não vai morrer. E aí, aquele menino que era para ir em uma direção, a correnteza só jogava para um lado. Naquele dia a correnteza mudou de lado e o berço dele foi parar aonde a filha de Faraó estava tomando banho no rio. Agora veja, que coincidência, né? Não, o nome disso é providência. E aquela mulher não tinha filhos. Por que coincidência? Não, providência. E era o desejo dela ter filhos. Aí ela viu aquele bebezinho lindo. E a Bíblia diz que Moisés era lindo desde o seu nascimento. Aí ela ficou e pegou aquele bebezinho para ela. E disse: olha, o seu nome vai ser Moisés, porque da água foste tirado. Tudo começou ali, naquele momento. E a partir daquele menininho, Deus liberta todo o seu povo. 80 anos depois. Sabe, irmãos, tudo começa pequeno. A gente estava conversando, o irmão José, esses dias, ele se lembrou de uma parte que está lá na história de Elias, quando Elias está orando por chuva, 3 anos e meio sem chover. Aí Elias está orando,
E ele pede que o seu ajudante vá até a colina, né, o lugar onde dá para ver o céu, ele estava orando, e diz: olha, veja aí se tem alguma nuvem, porque a gente sabe quando o céu está forte, né, quando está com seca, não tem uma nuvem no céu, não é assim? Aí de repente ele vai, na 7ª vez ele diz: rapaz, eu vejo uma nuvem, mas é do tamanho de uma mão do homem. A gente não entende o que ele está dizendo: Elias, a nuvem é pequenininha, é um nada, Elias. Aquela nuvem não dá para nada, você está dizendo que vai ter chuva, Elias? E que vai ser uma grande chuva, mas a nuvem é do tamanho da mão de um homem, Elias, não vai dar para nada. E teve uma chuva, irmãos, imensa, a partir daquela nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem. Quando Jesus iniciou a obra da igreja, ele escolheu 12 homens. Ele podia ter escolhido milhares. A gente viu que tinha no mínimo 70 discípulos para ele escolher. Aqueles que ele manda de 2 em 2 lá no Evangelho de Lucas. Mas ele escolheu somente 12. Lá no cenáculo, no começo de tudo, lá, com a descida do Espírito Santo, tinham quase 120. Quase. Não tinham 120 pessoas, tinham quase 120 pessoas. Esse é o Deus, irmãos, que faz todas as coisas segundo a sua providência. Por isso que eu digo para você: por que você está preocupado? Você precisa pagar alguma conta? Vai falar com Deus. Pastor, mas não tem de onde vir dinheiro. Não conheço ninguém, eu não tenho emprego. Não tem, pastor. Meu filho. E aí? Você já viu um Deus que manda comida descer do céu? É pouco você está em casa, meu filho, começa a chover nota de 100 reais assim em cima de você. Imaginou uma chuva de dinheiro? Eita Deus! Pastor, não fala isso não, que eu me aproprio. Eu acho que eu peguei acho que a gente essa madrugada vai ficar orando por essa chuva de bênção. Irmãos, Deus tem tantas formas de fazer as coisas que a gente nem imagina, nem sabe por onde começa. Eu queria ler aqui um texto que está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Você já imaginou? Deus tem um exército no céu para fazer o que ele quiser. Ele pode mandar quem ele quiser. E ele pode usar inclusive anjos do céu para isso. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E ele pode usar qualquer pessoa aqui na terra. Deus sabia que era importante que Jesus, José e Maria fossem para o Egito. Não por causa de Herodes, mas porque havia uma profecia do Egito: chamei o meu filho. E aí Herodes tem raiva, Herodes baixa um decreto e se cumpre outra profecia. E houve choro em Ramá. Era Raquel chorando pelos seus filhos, que já não existem mais. Tantas profecias. Mas como um carpinteiro vai para uma nação estrangeira e ele com um filho pequeno, como é que vai ser isso? E aí aparece na história 3 reis magos, que nem eram reis e nem eram magos. Eram homens sábios e ricos vindo do Oriente para adorar um Deus que eles conheceram há centenas de anos atrás pelas escrituras, na época que o povo estava exilado. Olha que coisa. E aí eles vêm de lá do Oriente, trazendo tesouros, incenso, que mais? Ouro e mirra. E foi justamente esses tesouros que foram usados para a manutenção do pequenino Jesus, da mamãe dele e do papai dele quando estavam no Egito. Coincidência? Não. Providência. Por isso, irmãos, antes de você precisar de alguma coisa, Deus já sabia que você precisava. Sabe, quando a gente ora e apresenta a Deus as nossas necessidades, não é para que Ele saiba, é para que a gente saiba que Ele sabe. Ele já sabe de tudo. Tem uma parte da Bíblia que diz que Deus é o nosso socorro bem presente. Você sabe o que significa esse termo?
É mais ou menos assim. Vamos imaginar que o irmão Leão e o irmão José estão indo evangelizar e o pneu fura. Quando eles param, que eles pensam aonde eles vão levar o pneu para poder consertar, Deus já estava no local antes deles pararem o carro com o pneu furado. Isso é o socorro bem presente. Deus sabe o que eu e você estamos passando. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe quais são as nossas limitações. E Ele está no controle de tudo. E como filho de Deus, você pode descansar nisso, como tantos outros descansaram. Por que você acha que um apóstolo idoso tinha paz em uma prisão infernal na ilha de Patmos? Porque ele sabia que foi Deus que havia colocado ele naquela prisão, para que uma porta no céu fosse aberta, para que ele visse as coisas que viriam acontecer e nos dissesse. Deus está enviando essa situação que hoje nos circunda, para que eu e você tenhamos experiências com Ele que jamais teríamos sem essa situação. Eu e você precisamos ter todas as áreas da nossa vida trabalhadas. Como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas eu fui provado. Eu soube me posicionar como cristão quando eu tive muito. Eu soube me posicionar como cristão quando eu tive pouco. Eu soube ter uma atitude cristã quando eu estava saudável. E eu também tive uma atitude cristã quando eu estava enfermo. Eu posso todas as coisas, porque Deus me dá força. Isso é a providência de Deus, irmãos. Quando Deus mandou que fosse feita uma arca, não existia, até hoje, irmãos, para um marceneiro fazer uma cópia da arca da aliança seria algo muito trabalhoso. Imagine isso, sem as ferramentas que nós temos hoje no deserto, como eles estavam, mas Deus deu do seu espírito para que artífices desenvolvessem aquela arca. Então, se você precisa fazer alguma coisa que Deus mandou, fique tranquilo, que a providência dele irá te capacitar. Deus precisava libertar o povo. Na época da Babilônia, havia um camarada ímpio que queria matar todos os judeus que estavam lá. Como era o nome desse homem? Amã. E Deus usou quem? Dessa vez não foi um homem, foi uma mulher. E Ele usou a beleza e a fé dessa mulher, a rainha Esther. Deus faz assim, irmãos. Ele faz coisas inesperadas. Por isso que nós devemos confiar nele. Agora, irmãos, vamos para outra pergunta, que a gente vai se maravilhar tanto quanto as anteriores. Quais são as obras da criação? Quais são as obras da criação? Quando a gente fala, Deus criou, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa é uma frasezinha curta no hebraico. É a única coisa em hebraico que eu sei falar. Bereshit barak Elohim. Significa justamente essa frase aqui. No princípio criou Deus. Como foi que Deus criou, irmãos? Primeira coisa, é importante que a gente entenda que nada que há no mundo foi criado pelo diabo. Nada. Nem a acarajé. Viu? O pessoal diz, mas toma da acarajé, veio de lá da África, que não sei o quê. Meu filho, fica em paz. Acarajé é feito com feijão, se eu não me engano, né? A pessoa bate, né? Como é que faz? É feijão? Feijão Fredinho, aí bate bem assim, mistura com o que mais? Cebola, vai para isso, vai chegar a dar uma vontade de comentar, né? E aí vai, frita naquele óleo, o dendê, óleo de dendê, né, que chama, né? E aí fica daquele jeito, né? Então, foi o diabo que fez. Não, o diabo não fez nada. O diabo não fez nem a casa dele. Onde é que o diabo vai morar? No inferno. E o diabo fica onde? Você sabia que o diabo é um sem teto? Se eu falar isso, ele fica indignado, mas é verdade. Diabo, você estava onde? Eu estava rodeando a terra. E quem foi que fez a terra? Deus. Satanás, ele está administrando temporariamente, por conta do pecado.
Mas ele vai morar em um lugar onde já foi determinado. Um lugar que ele não quer ir, mas ele sabe que vai. E ele sabe que ele tem pouco tempo. Você sabia disso? Porque ele sabe. Então, a criação de Deus, Deus criou todas as coisas. E como Deus fez isso? Do nada. Você sabia que o homem não consegue criar nada? Pastor, não fala um negócio desse, o homem criou tantas coisas, avião. Não, o homem não cria, o homem transforma. Então você pega ferro com uma série de outros materiais e você cria uma aeronave e voa. Você pega vários materiais e você cria um celular, um satélite. Mas você não consegue criar isso do nada. Você pega o que tem e transforma. Quer ver, por exemplo, essa energia aqui? A maior parte da energia que circula no nosso país é de fonte da hidrelétrica. Então, aproveita as quedas d'água, aquela queda d'água forma uma energia, eles captam isso e depois distribuem. Então, o ser humano não consegue criar nada, porque quem criou tudo foi quem? Deus. Então essa cadeira que você está sentado, foi o ser humano que criou? Não, meu filho, isso daí é plástico, veio do petróleo. Ele apenas transforma com uma sabedoria que quem deu? Deus. Deus cria todas as coisas. Por isso que é bom pensar, né, nessas definições bíblicas, porque muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos disso. E aí a gente começa, como eu disse a vocês, a entrar num grande redemoinho da dúvida. Ah, mas por que isso? Mas por que aquilo? Meu irmão, é porque Deus quis. Fique em paz. Está com algum problema? O que foi o Paulo falou em Filipenses? Apresente a Deus. Então aqui Deus fez todas as coisas do nada e pela sua palavra. Você acha que essa palavra aqui muitas vezes não tem poder? Sabe que você está enganado? Essa palavra aqui, essa Bíblia aqui, ela tem mais poder do que a bomba mais poderosa feita pelo ser humano. Não é a bomba atômica não, é a bomba H. Sabia que a bomba H, ela é, parece que 50 vezes mais poderosa que a bomba atômica. Isso assim é assustador. Acho que a bomba H, acho que é a bomba de hidrogênio, nem sei. Essas coisas que a mente maldosa do homem consegue criar para destruir. Mas Deus faz todas as coisas pelo poder que há na sua palavra. Ninguém conseguia fazer com que um homem endemoniado ficasse quieto. Eles amarravam aquele homem, mas ele fazia com que aquelas cordas fossem como que um nada, e ele se desamarrava. E vivia gritando e perturbando toda aquela região de Gadara. E aí de repente Jesus chega lá e aquele homem estava possuído na verdade por uma legião de demônios. E Jesus diz só uma palavra: sai! E aí? E aí ele sai. Uma palavra. Teve um soldado que entendeu isso. Jesus foi convidado aí na casa dele para curar o servo dele. E ele diz: Senhor, não sou digno, mas dizei uma palavra. Não são 2, 3, 4, 10. Não, uma palavra sua vale mais do que todo o poder do mundo. Uma palavra. E ele ficará curado. Você sabia disso? Que quando você lê versículos bíblicos, isso é poder. Sabia que quando você lê a sua Bíblia, todas as hostes espirituais ficam empavoradas, apavoradas. Aquilo é um poder indescritível. Talvez eu e você não enxerguemos, mas essa é a realidade. A palavra de Deus tem poder. Aqueles homens voltaram, os discípulos que foram enviados de 2 em 2, eles voltaram: Senhor, o Senhor sabe, os espíritos imundos, eles
estavam sendo subjugados quando a gente falava. Porque não eram vocês que falavam. Era eu que falava por meio de vocês. Quando o apóstolo Paulo olha para um homem numa cidade, na cidade de Listra ou Derbe, se eu não me engano, e via que ele tinha fé para ser curado, ele diz: vamos, levanta, anda. Todo mundo pensou que foi o apóstolo Paulo que curou, os deuses desceram até nós. Não fui eu, eles foram criados na palavra de Cristo. Imagine, irmão, a palavra. Quando você prega o evangelho, a palavra de Deus é o poder de Deus em ação, salvando pessoas. Por isso que o diabo investe tanto para calar a gente, ou para fazer com que a gente fale coisas que não são poderosas como a palavra de Deus. E aí a gente vê uma série de igrejas falando de coisas que são tão fúteis, quando o poder está diante deles, mas não na boca deles e no coração como deveria. Palavra de Deus, versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé entendemos que os mundos, plural, os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Aqui os mundos, irmãos, fala tanto do mundo invisível quanto do mundo visível, o mundo espiritual e o mundo material, por isso plural. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus não precisa disso, Deus cria tudo do nada. Ainda hoje, se Ele quiser criar alguma coisa, nada o impede. Ele pode fazer aparecer coisas onde elas não existem. Deus faz assim. E tudo aquilo que Deus cria, irmãos, tem uma característica. Qual é? É muito bom. Sabe, Deus não cria nada mais ou menos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Jesus estava no meio daquele povo, diz: e tudo que Ele faz é excelente. Porque Jesus é Deus. Então, quando você, obra da criação de Deus, você é regenerado aqui essa noite, você é algo muito bom que Deus fez e vai usar para a glória dele. Porque Deus não cria nada que não seja muito bom. Por isso, irmãos, nós abraçamos esse evangelho. E agora nós vamos olhar para a coroa da criação de Deus. Como Deus criou o homem? A gente veio do macaco? A gente veio do plâncton? Nós somos X-Men. X-Men é um desenho, né, que diz que nós estamos em constante evolução. O próximo passo é a mutação, né? Então daqui a pouco você vai ver algum aí, Paulinho, imagine voando. Meu filho, se você ver Paulinho voando, salve ele, que é o vento que está carregando. Em nome de Jesus. E Edevaldo também está correndo risco, bichinho, nessa ventania. Olha, meu filho, você vai voltar para casa acompanhado, viu? Não vou lhe deixar sozinho nessa ventania não, porque já pensou o vento pegando o bichinho, meu filho? Levanta, e para a gente buscar ele, meu, vai demorar, né? Como foi que Deus criou o homem, irmãos? Então, minha filhinha, né? Foi Lele ou foi mamãe que está estudando evolução? Foi você, não foi biscoito? É. E aí ela estava dizendo: ó, papai, me ensinaram lá na escola, né, o evolucionismo, não foi? E aí ela disse que foi um tal aí de um Charles Darwin, não é isso mesmo? Mas eu não acredito não, viu, pai? Eu acredito no evolucionismo. No criacionismo. No criacionismo. E é isso que está aqui. Como foi que Deus criou o homem? Como foi que Deus criou o homem? Lá em Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, primeira coisa, irmãos, nós somos parecidos com Deus. Por mais que a gente seja manchado na raiz, ou seja, nós somos uma cópia manchada. O pecado manchou a gente. Nós não somos como Adão e Eva no jardim do Éden.
nós somos como Adão e Eva, expulsos do jardim do Éden, já com a semente do pecado dentro deles, porque eles haviam desobedecido a Deus. Mas ainda assim eles guardavam atributos que identificavam a raça humana com Deus. Por exemplo, a raça humana consegue falar. Por mais que se diga, os golfinhos se comunicam, os animais se comunicam, mas não é como a nossa comunicação. Não é como a complexidade da fala humana, como nós demonstramos emoções e pensamentos por meio das palavras, a própria cognição, sabe? A nossa aptidão para pensar. É claro que alguns não pensam, né? Mas a nossa aptidão para pensar, isso vem de Deus. Então, nós temos atributos que são chamados atributos que foram comunicados por Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Nós temos sentimentos. A gente fica triste, a gente fica alegre. E a gente vê a mesma coisa em Deus. E Deus então ficou triste. E Deus ficou alegre. Quando foi que Deus ficou alegre? Quando Jesus veio. Eis o meu filho amado que me dá muita alegria. Tudo que ele faz. Então, tudo isso vem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança. E como foi que Deus criou o homem? Ele criou o homem macho e fêmea. É o que está escrito em Gênesis 1:27. Então, essas novas definições de gênero de hoje não existem para nós, né? Então, não, Deus criou o homem macho e fêmea. E ele fez com que houvesse uma relação de unidade entre esses dois seres da criação, o homem e a mulher. De onde foi que Deus tirou a mulher? De onde? Da costela do homem, exatamente. Mas isso sempre foi o desejo de Deus, de criar a raça humana por meio do homem e da mulher. E ele disse, olha, vocês vão e multipliquem-se e aproveitem de tudo que eu criei para vocês. Olha que coisa. Como a gente tinha tudo e de repente a gente passa a perder tudo por conta do pecado. Isso é o poder maligno do pecado, de nos enganar. Como Deus criou o homem? Deus criou o homem, irmãos, em conhecimento, em justiça, em santidade. Onde é que a gente vê isso? Colossenses 3:10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aquela imagem que a gente perdeu no Éden, por meio da regeneração, ela começa a ser refeita. E aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, nós agora somos parecidos não mais com o primeiro Adão, que é sujeito à queda, mas nós somos refeitos segundo o segundo Adão, que não pecou em nada. A Bíblia vai dizer que Jesus foi provado em tudo e em nada. Adão no paraíso, quando foi provado, pecou. Jesus no deserto, quando foi provado, não pecou, venceu o pecado. Então nós não somos refeitos à imagem e semelhança do Adão, que é sujeito ao pecado, mas nós somos refeitos à imagem e semelhança daquele que triunfa sobre o pecado. Por isso que em Colossenses ele usa essas palavras. E ele diz, nós somos feitos à imagem daquele que nos criou. Agora nós somos feitos de fato à imagem de Cristo, para que nós não mais nos tornemos sujeitos a cair. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o propósito, irmãos, dessa nova criação que somos nós, aqueles que creem em Cristo. No início do Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, o apóstolo João já começa dizendo, olha, ele veio para os seus, mas eles não receberam. Mas todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos, criados, filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Esse é o poder da criação, que ainda existe agora, de maneira que se alguém que estava em trevas ouve o Evangelho, ele é uma nova criatura, porque ele passou por uma nova criação. Deus recriou ele agora para boas obras. Esse é o poder da criação de Deus. Ainda está no nosso meio. O irmão José prega o Evangelho, uma pessoa ouve e ela pode ser recriada. A gente coloca e-books na internet e uma pessoa lê e pode ser recriado. Deus ainda está exercendo o seu poder de criar coisas onde elas não existiam. Existiam somente trevas na nossa vida e Deus então disse: haja luz! E houve luz. Acabei de descrever a sua conversão e a minha. Estava tudo apagado no nosso quarto e Deus disse: haja luz! Aleluia. E aí ficou tudo iluminado. Essa é a criação, irmãos de Deus. É tão maravilhoso, né, a gente se deleitar nisso. Agora eu quero concluir nessa noite. Já vamos concluir para a gente se maravilhar mais ainda amanhã, se Deus permitir. A gente falou das obras da criação de Deus, né? Mas quais são as obras da providência de Deus? Quais são as coisas que Deus faz por meio da providência? Ou seja, a maneira como Ele gerencia o mundo e faz com que os seus desejos aconteçam. Primeira coisa, irmãos, tudo aquilo que Deus faz é de um modo santo. Deus jamais fará algo que não seja santo. No Salmo 145, versículo 17, diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então tudo aquilo que Deus faz é santo. Por exemplo, irmãos, muitas pessoas chegou-se a disseminar esse entendimento que o relacionamento entre um homem e uma mulher seria a origem do pecado. Nunca foi isso na Bíblia, né? A Igreja Católica disseminou isso. Isso era inclusive algo que ela usava para proibir o casamento dos sacerdotes, né, que muitos conhecem hoje como padres. Mas os padres, né, e os sacerdotes deixaram de se casar por causa de dinheiro. Uma vez que eles estavam na igreja, então aquilo que eles tinha que ser da igreja. Se eles fossem casados, ia ter que dividir com a sua posteridade. Então não pode mais casar. E é tão irracional isso, porque eles dizem, né, que o primeiro papa foi quem? Pedro. E Pedro era o quê? Casado. Olha, as pessoas não sabem nem criar as coisas direito, né, meu filho? Então, e aí você pega o livro de Hebreus e diz que o leito sem pecado é o quê? É o quê? Santo. O leito sem mácula. O casamento, segundo as Escrituras de Deus, é algo que santo, que glorifica a Deus. O primeiro casamento que houve no mundo, quem foi que fez? Deus. Tem um trecho que Jesus mesmo fala, quando ele vai explicar sobre o divórcio, e ele diz: não separe o homem o que Deus. Quem fez a união de Adão e Eva? Deus. E Eva pisou na bola feio, né? Mas Adão se separou de Eva. Aonde, meu filho? Só tinha ela. Não, eu te perdoo. Esse Adão, eu não sei não, meu filho. Esse Adão, vou conversar sério com ele, né? Tem um monte de gente seguindo esse caminho. Então, Deus é santo. Então, aquilo que Ele for fazer, Ele sempre vai fazer de forma santa. Você pode fazer um evangelismo
Que não seja santo? Pode, mas aí não vai ser para Deus, vai ser para o outro. Tem gente que usa o nome de Cristo, mas trabalha para quem? Para o diabo. O próprio Senhor falou por meio de Paulo que os servos de Satanás se travestem de quê? De ministros de justiça. Então, tudo aquilo que Deus for fazer tem que ser santo. Por que eu estou falando isso e frisando? Porque nós, como igreja, irmãos, nós somos instrumentos da providência de Deus na vida um do outro. Deus vai usar um irmão para ajudar o outro. Porque Ele escolheu assim. Você é um instrumento de Deus na vida de tantos outros que você nem conhece ainda. Por que eu estou dizendo isso? Para que eu e você venhamos a ser estimulados a ter uma vida santa. Porque Deus não vai usar aquele que Ele não santifica. Ele não vai usar para a sua glória. Ah, pastor, mas Deus usou Balaão. Sim, e você quer ter o mesmo destino que Balaão? Eu não quero. Então, tome muito cuidado, irmãos. Viva uma vida santa, pois é assim que a providência de Deus é feita. Segundo lugar, irmãos, como é que Deus realiza as obras da sua providência? Por meio da sua sabedoria. Isaías 28, 29. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então, tudo aquilo que Deus for executar, pode ter certeza que isso é sabedoria. Vamos imaginar, há 2000 anos atrás, o pessoal lá que estava representando os coletores de impostos, chegaram para o apóstolo Pedro e disseram: olha, está na hora de pagar o seu imposto e o do seu mestre, viu, Jesus? Aí Pedro disse: rapaz, a gente está com um cofre aqui, não está muito bom não, viu, Jesus? O negócio aqui para pagar o imposto assim de vez, eles não dividem. Não tem o cartão do irmão para a gente dividir. E aí, Senhor, como é que vai ser esse negócio? Ele pagar o imposto, deu um prazo aí, se a gente não pagar, vai ser problema, Senhor. Aí Jesus diz: Pedro, você vai pescar. Mas, Senhor, sozinho, essa hora, não, Pedro, você não entendeu, você vai pescar de rede. Pedro estava acostumado a pescar de rede, né? Você vai chegar lá na beira do mar e você vai jogar um anzol. Aí você vai pegar um peixe. Opa, Jesus, eu sei, mas ainda que eu pegue uma baleia, Jesus, não vai dar para pagar o imposto. Mostra esse peixe. Mas você não entendeu, Pedro, eu ainda não lhe falei. Você vai pegar o peixe, e aí você vai abrir a boca do peixe, e lá vai ter 2 moedas. E aí você vai pagar o meu imposto e o seu. Oh, Deus. Já imaginou? Tanta gente caçando esse peixe, né? Meu Deus, Jesus. Falta Deus enviar ainda. Então, essa é a providência de Deus. É o sábio conselho de Deus. Outra experiência, sabe? As pescarias nos ensinam muito. Pedro era um pescador e, segundo os estudiosos, né? Pedro era mais velho até do que Jesus, né? Era uma pessoa já experiente. E principalmente experiente no mar da Galileia, nascido e criado naquele lugar. Ele está lá pescando com seus amigos, né? Com seus sócios, por assim dizer. E eles passaram a noite toda e não pecaram nada. Aí Jesus está na margem. Jesus diz assim: olha, afasta um pouquinho o barco, joga ali, ó. Irmãos, todo pescador sabe que os cardumes mesmo não ficam na beira. Eles ficam onde? No meio do mar. Eles não ficam próximos à margem. Mas quando Deus manda os peixes todos se reunirem em um lugar, eles vão para onde? Onde Deus mandou. Até os peixes obedecem. É isso que Isaías diz: o boi conhece, o jumento conhece, obedece tudo. Eu mando os peixes ficar lá reunidos para vocês pegarem e os peixes obedecem. Agora aquele que pegou o peixe não quer obedecer. Agora veja. E aí eles jogam uma rede no lugar mais improvável de ter peixe. E a pescaria foi tão grande, irmãos, que quase que os barcos afundam com o peso da quantidade de peixes. Isso é sabedoria. Antes de lançar a rede, Pedro falou algo. Não foi? Senhor,
sob a tua palavra eu lançaria a rede. Ele está dizendo, olha, se dependesse de mim, eu não jogaria, porque eu sei que aí não dá peixe. Mas como o Senhor está mandando, eu vou lhe obedecer. Por isso eu vou lhe dizer, irmão, quando Deus falar alguma coisa para você, faça como Ele mandou, por mais ilógico que seja. É porque realmente a lógica humana é oposta à sabedoria de Deus. A Bíblia vai dizer que a sabedoria do homem, para Deus é o quê? Loucura. E a sabedoria de Deus, para o homem é o quê? Natural? Loucura. Aí você quer ser considerado louco por Deus ou pela humanidade? Pela humanidade, né, meu filho? Eu quero ser sábio aos olhos de Deus. Se os homens olharem para mim e dizer, é tudo doido, meu filho, eu estou tranquilo. Agora se Deus olhar para mim e disser, louco, ainda hoje vem buscar a tua alma, aí eu vou chorar. Não, eu quero que Deus me veja como aquele que segue a sua sabedoria, como homem espiritual. Está escrito lá em 1 Coríntios 2. É assim que a providência de Deus acontece, segundo a sua própria sabedoria. Então, irmãos, muitas vezes se posicionar de forma sábia aos olhos de Deus vai atrair para nós falsas acusações de insensatez, de loucura, né? Por exemplo, talvez para algumas pessoas seja loucura a gente ter saído de casa hoje, se reunir na igreja para ouvir uma pregação. Mas será que Deus pensa assim? Ou Deus vê o que nós estamos fazendo aqui com bons olhos? É isso que a gente tem que pensar, irmãos. Se o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer é conforme a sabedoria de Deus e não segundo a sabedoria do homem. Pois na própria sabedoria o homem não conhece a Deus e nem jamais conhecerá. Terceiro lugar, irmãos, já estou caminhando para a conclusão. Quais são as obras da providência de Deus? Elas são santas, elas são sábias. Terceiro lugar, elas são poderosas. Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, quando Deus fala algo, Ele tem poder para executar aquilo. E não é uma atitude, como eu já disse aqui, sábia duvidar disso. Eu vou dar só um exemplo. Quem se lembra do nascimento de João Batista? Quem se lembra? Como foi? Lucas revela para a gente o que aconteceu 9 meses antes. O pai de João era um sacerdote, Zacarias, e ele foi selecionado para apresentar incenso no santo lugar. E ele está lá, apresentando incenso. E aparece quem? Um anjo. E diz, Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Zacarias já era um senhor de idade, irmãos. E ele com certeza devia ter orado muito para ter um filho, pois naquela época uma pessoa que não tivesse filho era visto como alguém que não estava debaixo da bênção de Deus. E diz, olha Zacarias, a sua oração foi ouvida. Talvez Zacarias já tivesse esquecido da oração, mas Deus não havia. Deus não esquece da sua oração, ainda que eu e você esqueçamos. E aí ele diz, sua mulher vai ter um filho. Mas como? Ela já é idosa e estéril. Aí o anjo não gostou não. Olha Zacarias, eu vou dizer uma coisa para você, Zacarias. Eu sou Gabriel, que sirvo na presença de Deus. E você está me chamando de mentiroso, Zacarias. O cara vai ficar mudo, Zacarias. Você tem que usar a sua boca para glorificar Deus, Zacarias. Não é para glorificar o diabo com a sua dúvida, não. E aí Zacarias ficou o quê? Mudo. 9 meses. Por causa da incredulidade. Olha. Então a gente tem que tomar cuidado. Se Deus falou, varão, está falado. Porque Ele é poderoso para fazer. Teve uma outra pessoa que foi visitada também, né? 6 meses depois, uma jovenzinha da cidade de Nazaré. O nome dela era Maria. E o anjo disse também que ela iria ter um filho. Ela ficou tão feliz que ela foi contar para sua prima. Mas o anjo fez o serviço completo. Ele disse, você vai ficar grávida porque a sua mulher
A sua prima, que não podia ter filho, também está grávida, já tem 3 meses. Naquela época não tinha a comunicação que a gente tem hoje, né? A pessoa ficava grávida, filho, já manda um zap. E até com foto do teste de gravidez. Da foto no zap, né? Naquela época não tinha isso não. Ela vai com alegria, né? Se alegra com Isabel. O menino que estava no ventre de Isabel dá um salto. O poder de Deus. Um menino que estava ainda sendo formado 6 meses. Deus encheu aquele menino de quê? Do Espírito Santo. Nunca tinha sido feito isso antes. Mas Deus fez agora. Tem um monte de gente vendo Jesus ressuscitado, subir ao céu. Mas uma coisa, meu filho, é dar uma de valente com Jesus do lado. Outra coisa é dar uma de valente com Jesus no céu e a gente não vendo ele com os nossos olhos naturais, né? Jesus está se despedindo depois de 40 dias que ele passou com aquele pessoal ali naquela região ali da Galileia. E diz, ó, eu vou subir e vocês vão ser revestidos de quê? De poder, para serem minhas testemunhas no mundo inteiro. Amém? Ô Jesus, o senhor está dizendo amém, amém, mas eu neguei o senhor tem um pouquinho de tempo. O senhor está botando essa fé em mim, Jesus, eu não botava. Mas depois de 10 dias, a palavra do Senhor se cumpriu e foram vistos como que línguas de fogo. Língua de fogo, meu filho, não é fogo em forma de língua, não. É pequenas chamas descendo sobre as pessoas, e as pessoas foram cheias de coragem para pregar ousadamente as verdades de Deus. Isso é poder, irmãos. É assim que Deus faz a sua providência. Ele pega um menino que estava, sabe, fazendo um monte de coisa errada. Essa é a história minha de José, os 2 pregadores da igreja. E ele pega essas pessoas e diz, rapaz, agora vocês vão trabalhar para mim. Eu, senhor, mas eu não sei nem falar. Mas eu vou botar você para falar? Vai direito. Ele faz isso, irmão. Mas a gente não tem cantor, Senhor. A gente coloca a música de... Como é o nome? A gente colocava as músicas no computador, né? Antes, eletrônico. Aí aparece o Antônio Paulo, um violão, meu filho. Espiritual, igual a ele. Cheio de adesivo. E, meu cara, meu filho, você fez música onde? Rapaz, eu não sei. Eu tiro um louvor aí de noite, assim, com um negócio na cabeça. Aí depois de um tempo aparece um camarada com uma voz, meu filho, que parece Frank Sinatra, crente. Zero. Pega o microfone assim, olha, deixa o olhinho daqui e sai um negócio assim bonito. É verdade. Como foi que aconteceram essas coisas? O poder de Deus. Deus faz assim. A gente nem imagina. Rapaz, a gente acha, rapaz, a gente sempre tem vontade de fazer um evangelismo, mas faltava o quê? Coragem. Aí Deus traz uma pessoa que o sobrenome era Leandro. Agora não falta mais coragem. Aí pronto, aí agora, depois seu Leão ficou, não, José, eu te ajudo. Foi depois que seu Leão começou a dar carona para José, que ele veio com essa conversa, pastor, eu vou evangelizar. Eu digo, olha, foi a companhia de seu Leão. Agora eu vou. Aí Deus enviou para ficar aqui do meu lado aqui. Deus faz assim, ó. Aí fica um doido e outro, com a caixa de som seguindo, e ainda botou um segurança nome ali, gigante pé. Acho que só não pegaram José ainda por causa do Leão, por causa do gigante pé ali. Porque José disse que até crianças olham para ele assim, encontrei contigo. Né, meu filho? Mas ele tá aí, chovendo, fazendo sol, tá aí, ele só Leão, rapaz, vai pra onde? Eu vou pra Piedade, eu vou não sei aonde. Daqui a pouco ele diz, pastor, vou pegar meu passaporte, eu disse, Leão, vou por Oriente Médio. Digo, vai nessa tua força. Você já tem a caixa de som, meu filho, leva ela com vocês. Vamos orar. Né? Então, irmãos, é o poder de Deus. É verdade. 12 homens de um lugar insignificante para os próprios judeus do Mar da Galileia, pescadores e letrados, colocaram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque aquele que o chamou, disse, todo o poder me foi entregue no céu e na terra, e eu vou estar com vocês, até a consumação dos séculos.
E finalmente, irmãos, a providência de Deus é o meio em que Deus governa todas as suas criações e as suas criaturas. Salmo 103, versículo 19. O seu reino domina sobre tudo. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil ou 1 as, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Você já imaginou isso? Talvez você olhe para um passarinho. Quem está no controle daquela ave? Deus. Imagina, uma coisa tão pequena para a gente às vezes. Aí a gente traz para a nossa realidade hoje. Eu vou até fechar aqui, porque os irmãos, que não vai ser vigília hoje não. Aí vamos imaginar, no nosso contexto de hoje, um vírus. Algo tão pequeno que não é percebido pelo olho humano. Quem está no controle? Deus. Deus tem nos protegido, irmãos. Mesmo que a gente fique doente, Deus vai continuar nos protegendo. A proteção de Deus nada tem a ver com o fato da gente estar em uma bolha e não vai acontecer coisa nenhuma conosco. Não, é o contrário. A providência de Deus faz com que um monte de coisa aconteça com a gente, para Deus mostrar que está com a gente. Para que o seu poder seja visto por meio de nós, que somos obra da mão dele. Pegaram o apóstolo Pedro e iriam matar ele. Herodes perversamente faz isso para alegrar os judeus. Mas Jesus tinha outros planos para Pedro e mandou que anjos fossem soltar Pedro. E Pedro ainda viveu muito. E Herodes teve o quê? Morreu. Como? Comido por vermes. Ó, alguma coisa, algum vírus, viu? Pegou Herodes e começou a destruir Herodes de dentro para fora. E Pedro ainda teve muito tempo para fazer a obra de Deus. Deus está no controle de tudo. Ele te trouxe hoje e Ele vai te levar para a sua casa. E se você não chegar na sua casa aqui na terra, você vai para uma casa melhor ainda, que é que está no céu te esperando. Esse é o nosso Deus, que tem nos dado tanta alegria. Mesmo nas noites mais escuras, a luz do nosso Cristo sempre brilhará sobre as nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais uma vez ser da Tua vontade revelar a Tua face para nós. Nós não merecíamos nada, a não ser o Teu justo juízo. Mas aprove o Senhor nos visitar em graça e misericórdia, nos concedendo a fé em Cristo Jesus para a salvação. E como se não bastasse nos salvar, por meio também da Tua graça, tem nos santificado por Tua poderosíssima palavra. Ó Deus, o que diremos que possa exemplificar a gratidão que devemos a Ti, Senhor? Obrigado, Deus, por tanto amor que o Senhor tem demonstrado por nós. Amor a ponto de nos corrigir duramente quando nos fazemos rebeldes. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais atentos à Tua santa palavra e diligentes em andar conforme ela, para que possamos, Senhor, alegrando a Ti, termos em nós a alegria que vem do alto e que é eterna. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, a cada vez mais vivermos uma vida, Senhor, perto de Ti. Abençoa a vida da irmã Osana, Senhor, falada aqui no começo. Abençoa a vida, Senhor, do pequeno Dylan, dos seus pais, César, Ilane,
que essa experiência, Senhor, do ponto de vista humano, tão dolorosa, traga para eles, Senhor, uma riqueza espiritual indescritível. Pois é assim que aprendemos, Senhor, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Que seja assim na vida de todos nós, Senhor. Que os sofrimentos do tempo presente cada vez mais nos prepare para a glória que nos está reservada no porvir. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivermos a nossa vida não com os nossos olhos naturais, mas movidos pelos olhos espirituais da fé. Que venhamos a acreditar no que o Senhor fala, que venhamos a amar, Jesus, o que o Senhor ama, e a odiar o que o Senhor odeia. Que a Tua vontade, Senhor Jesus, cada vez mais seja a nossa vontade, e que andemos nessa mesma direção para sempre, aqui na terra e no céu. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o olhar santo e diga para você mesmo, repetidas vezes na noite de hoje: Deus está no controle.